Irmãos, agora abra sua Bíblia lá no segundo livro de Reis, capítulo 5, para falarmos hoje sobre a cura de Naamã. Então a história de Naamã, em 2 Reis, capítulo 5, começa assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas este grande guerreiro ficou leproso. Só o primeiro versículo, depois a gente lê o resto. Então a história começa situando aí, o acontecimento lá na Síria. Naamã era um comandante do exército sírio, um homem poderoso, honrado. E o texto diz que houve, naquele momento, uma batalha entre a Síria e Israel. E a Síria havia dominado Israel. Nesse momento, nós estamos ali em que o reino de Israel está dividido. Já é a segunda metade do livro. A gente tem 1 Reis, 2 Reis, que originalmente é um livro só. A gente tem aí separados, mas é uma história só. E o rei de Israel, do reino do norte, era Jorão. A gente descobre isso aí nos capítulos anteriores. E o período de todo o livro de Reis era um período de grande idolatria na nação e também afastamento de Deus. Esse período de idolatria e afastamento de Deus foi marcado também por grandes conflitos entre Israel e povos vizinhos, no caso aqui a Síria, cuja capital era Damasco. E justamente essa idolatria e esse período de afastamento de Deus é quem traz, como resultado para a nação, muitos problemas. Então, se você ler aí dos capítulos 3 ao 6, a gente vai ver relatos de fome extrema. Acho que o capítulo 6 aí vai falar sobre a grande fome, em que uma cabeça de jumento era vendida por valores absurdos, e um copo de esterco de pomba também. Então o povo se alimentava do que pudesse. Havia crise financeira, a nação devia para outras nações, as pessoas não conseguiam se sustentar, havia escassez de água, revoltas, conflitos internos e externos. É nesse cenário que nós temos a história de Naamã. E alguém que estaria lá na nação nesse momento, poderia se perguntar, como é que Deus permite que tudo isso aqui aconteça, E o versículo 1 aí tem uma informação muito interessante, que é um comentário do próprio autor do texto. E ele diz assim, que por meio de Naamã o Senhor deu vitória à Síria. Então o próprio autor, ele nos informa que tudo aquilo que estava acontecendo no reinado não só de Jorão, mas de todos os outros reis da nação, que envolvia fome, conflito, escassez, crise econômica, tudo aquilo envolvia a mão de Deus. O próprio Deus deu vitória à Síria, o próprio Deus usou Naamã para isso, E isso traz um alerta, Isso aqui serviu como um alerta para a nação, mostrando quais são os resultados, e por onde leva o caminho da desobediência no meio da nação. Algo alertado por todos os profetas. Então você vai ler lá os profetas maiores, menores, e havia sempre alerta, Cuidado com a idolatria, cuidado com a desobediência a Deus, porque isso levará a nação para um caminho de destruição.
E é justamente nesse caminho de destruição que nós temos a belíssima história de Naamã, que contrai lepra, né? Quem está acompanhando aí, né, a escola bíblica, já passamos por esse capítulo aí de Levítico que explica o que é a lepra e todas as questões envolvidas com a lepra, né? A lepra não era uma doença específica, mas era um termo genérico para designar diversas doenças de pele. Poderia ser doenças mais simples, como por exemplo o vitiligo, né, que não é uma doença mortal, né? E poderia ser doenças mais sérias ou até mesmo um câncer de pele, né? Então, diversas doenças de pele eram identificadas pelo nome lepra, né? E a história nos ensina que a lepra, né, era uma doença muito problemática, porque não havia distinção, primeiro, né? Como hoje a gente distingue em diversas doenças de pele e a gente sabe como tratar, né? Na época não, né? E além disso, a lepra era muito estigmatizada socialmente. Então o leproso, ele era mal visto, ele sofria preconceito, ele passava por diversos problemas. E esta era a situação de Naamã. Até que o texto vai citar aí uma pessoa, né, muito curiosa. Acompanhe aí versículo 2. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Então, despretensiosamente, né, quase como uma coincidência, o texto vai dizer: por acaso, na casa daquele homem que contraiu a lepra, estava uma menina, uma escrava israelita, né, por conta, né, que havia se tornado escrava por conta da guerra. E essa menina, ao saber que o seu senhor estava doente, ela faz uma sugestão. E ela diz: lá na minha terra, em Samaria, existe, não é um profeta, é o profeta da nação. Se ele for lá, ele será curado. E essa sugestão da menina é muito interessante, porque se nós considerarmos a situação da menina, né, que em primeiro lugar ela não tem nome. O texto não diz, né, ele diz apenas uma menina cativa. Essa menina cativa, ela era sofrida, escravizada, ela havia sido arrancada de sua terra, levada para uma terra estranha, né? Pela expressão aí, muito provavelmente se referia a uma menina ali no início da sua adolescência, né? E essa menina, numa terra estranha, no meio de um povo estranho, sozinha, né, longe da sua terra, ela demonstra a fé que ninguém mais tinha. Cheia de fé, ela acreditava que o seu Senhor poderia ser curado. E ela, naquela situação, né, ela poderia agir de diversas maneiras. Ela, dada a situação, ela poderia ter ficado com raiva. Aquele homem, o seu Senhor, era inimigo dela. Ela poderia simplesmente dizer: bem feito, que agora ele adoeceu. Isto é castigo de Deus. Agora ele vai aprender a não escravizar mais ninguém. Ela poderia simplesmente se calar e dizer: eu tenho uma informação que pode salvar a vida desse homem, mas eu não vou dizer porque ele colocou a mim em risco. Não havia motivos lógicos
para que aquela menina desse o conselho que ela deu para a sua senhora. Não havia motivos para que ela expressasse tão profunda fé na cura do homem que a escravizou. Mas ainda assim ela diz: se ele procurar o profeta que está em Samaria, ele será curado. E essa menina nos mostra, que muita gente fica abalada com as dores da vida. E a questão é que, quando nós somos atingidos pelas dores da vida, a nossa fé fica abalada e a gente deixa de agir como deveríamos. E a gente deixa de expressar a nossa fé em Deus e naquilo que Ele pode fazer. Ela poderia, inclusive, estar angustiada com o próprio Deus. Mas nenhum dos seus problemas impediu que ela, contrário a todo o seu povo, que naquele momento estava na idolatria, contrário à religião da própria casa em que ela estava escravizada, contrário a todo aquele contexto, dissesse: Deus pode curar esse homem. As dificuldades da vida, irmãos, não podem nos impedir de expressar a nossa fé, de agirmos diante dos problemas, de exercermos a nossa fé. O livro de Hebreus, capítulo 11, vai falar sobre isso. A relação entre fé e ação. Hebreus vai falar sobre a fé de Abel, sobre a fé de Abraão, de Moisés, de Raabe, de Sansão, de tantos homens e mulheres do Antigo Testamento. E o diferencial na vida das pessoas é que a fé, diante dos problemas, levou essas pessoas a agir, a fazer alguma coisa, e jamais a ficar parado, travado, angustiado, com rancor, sem fazer nada. Então, quando em algum momento formos atingidos pelas angústias da vida, não devemos deixar de expressar a nossa fé, de buscar a Deus, de levar as pessoas a Deus, de estar com a comunidade, de orar, de ler a Bíblia, de fazer aquilo que Deus espera que nós façamos. Naamã, ouve, a sugestão, e ele resolve acatar o conselho da menina. Veja aí versículo 4. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Então, mesmo Naamã, acatando o conselho da menina, surge a questão, onde está esse profeta, Onde está o poder, onde está esse milagre que seria capaz de curar Naamã? Ele procura o seu rei o direciona com uma carta para o rei de Israel, para Jorão. Nesse momento o rei da Síria era Ben-Hadad, e
Naamã vai até Israel, entrega a carta ao rei, né? E engraçado que na carta do rei da Síria, diz assim: estou enviando o meu oficial para que você o cure da lepra. 3 perdidos, né? Ben-Hadad, Naamã e Jorão. Ele não sabe como resolver o problema, ele não sabe onde está o profeta. Quando Jorão recebe, ele diz: não é possível, ele só pode estar querendo arrumar briga comigo. Eu não tenho condições de curar ninguém. Se eu disser que não posso curar ele, ele vai voltar para a sua terra e aí vai começar outra guerra aqui agora. E aí, nesse redemoinho de confusão, Eliseu fica sabendo da história, né? A história é direcionada para quem realmente poderia fazer alguma coisa. Versículo 8. Quando Eliseu, homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgou as suas vestes? Envia um homem para mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então aparece na história agora o homem que realmente poderia resolver a situação. Mas é interessante que o texto diz: não foca aí em Eliseu por ser Eliseu. Eliseu aparece na história aí como o homem de Deus. Várias vezes, né? Aí ao longo do capítulo 5 e ainda em textos mais para frente, Eliseu não é apenas Eliseu. Eliseu é o homem de Deus. Mostrando que se Naamã realmente fosse curado, e ele poderia ser curado, não era pela força humana, mas era pela ação soberana e poderosa de Deus. Isso mostra o quanto todos naquela nação, naquela região, estavam perdidos e longe de quem era Deus. Naamã chega lá aos pés de Jorão e diz: só estou doente, eu preciso ser curado. Não passou pela cabeça do rei de Israel que o Deus de Israel poderia curar aquele homem. E ele simplesmente fica incrédulo, com medo de mais uma batalha. Mas pela graça de Deus, né, a história foi direcionada para aquele que era o homem de Deus. É muito curioso porque o homem de Deus deveria ser Jorão. Jorão era o rei da nação, né? Ele governava, deveria governar em nome de Deus. Mas Jorão não é o homem de Deus. O homem de Deus naquele momento era Elias. Então Naamã se dirigiu para, Eliseu, né? Naamã se dirigiu para a casa de Eliseu, versículo 9. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfara em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Acontece, né, que Eliseu não era o homem que Naamã esperava que ele fosse. Tem muita gente poderosa na história, né? Então tem um rei que manda carta para outro rei, e o comandante ele é recomendado diretamente pelo rei
e ele viaja, né, quilômetros e quilômetros com a grande comitiva, como diz o texto, né? E ele carregava prata, ouro, roupas finas, para se apresentar ali com grande pompa e levar presentes. E aí, quando finalmente Naamã chega na casa de Eliseu, ele fica completamente frustrado, porque Eliseu não está nem aí, aparentemente, né? Eliseu não é um homem político ou um homem importante, né? Ou alguém dado às politicagens. Ele nem se dá o trabalho de abrir a porta para Naamã. Ele manda um recado pelo empregado: vá lá e diga a ele, vá lá tomar um banho lá no Jordão. Naamã extremamente indignado, porque ele era um homem importante, né? A história começa dizendo que ele era honrado, que Deus havia agido por meio dele, ele era respeitado pelo rei da sua nação. Como assim um profeta não quis nem abrir a porta para ele, ficou mandando recado pelos outros? Não só isso, ele esperava, né, todo um show de mágica. Queria que Eliseu fosse lá, chacoalhasse as mãos, né, invocasse a Deus, Senhor Deus, e fizesse uma oração lá, espalhafatosa, poderosíssima, cheia de poder, como ele costuma dizer, e ele seria curado. Mas não foi isso que aconteceu. Um simples banho resolveria a situação de Naamã. Não só isso, né? Como se não bastasse Eliseu não ir, ainda ele tinha que tomar banho no Jordão, que era o rio da nação inimiga. Por que ele não mandou tomar banho lá nos rios da Síria, que é a nação maior, mais poderosa? A água de lá certamente é melhor. Essa nação aqui, com esse rio, eu já venci, meu exército já tomou conta de tudo aqui. Eu vou ter que tomar esse banho aqui, 7 mergulhos. Não fazia sentido na cabeça de Naamã. Porém, né, pela graça de Deus, ele tinha servos que tinham ali bom senso, né, que eram mais a menos. E eles aconselham Naamã, né, diz: Senhor, o Senhor estava disposto a fazer tanta coisa, né? Trouxe uma grande comitiva para falar com Eliseu, trouxe presentes caríssimos, ouro, prata, roupas finas. O Senhor estava disposto a dar tudo o que fosse necessário. O que é que custa 7 mergulhos no rio que está ali? E aí Naamã escuta o conselho, né? Um conselho bastante razoável. E é o que acontece, né? Versículo 13. Mas seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe disse: lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegarem diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus nenhum em outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. Então, Naamã percebeu que o conselho, né, a orientação de Eliseu era certeira. E ele aprendeu ali, naquele momento, né, sobre o poder de Deus. E ele chega aí nessa declaração que é o ponto alto da história. Naquele contexto em que a nação de Israel
havia abandonado a Deus, em que o rei de Israel não acreditava que o Deus de Israel curaria aquele homem, Naamã faz a maior declaração de fé da sua época. Ele que havia levado a destruição para dentro da nação, ele que era um senhor conquistador, ele que era poderoso, foi quebrado por Deus. Ele foi destruído por Deus, foi humilhado por Deus. E aí ele reconheceu: agora eu sei que não há Deus em nenhum outro lugar. E preste atenção nessa declaração de Naamã, porque não é apenas um reconhecimento de Deus, é muito mais que isso. É o reconhecimento não só de que Deus é Deus, mas de que não há outro Deus. Seria muito comum se Naamã dissesse: agora eu reconheço Deus como Deus, e ainda permanecesse acreditando nos deuses da sua nação, porque era assim que funcionava naquela época, né? Naquele contexto politeísta, inclusive em que havia, cada nação tinha o seu Deus, e quando uma nação ganhava, né, ou sobre outra nação, quando vencia uma guerra sobre outra nação, simbolizava que o Deus daquela nação vencedora é mais forte que o Deus da nação perdedora. Mas aí a declaração de Naamã é: não existe nenhum outro Deus. Ele teve que vir de longe, de uma outra terra, de um povo incrédulo, para fazer a declaração que o povo de Deus não fez, e dizer: não há Deus em nenhum outro lugar senão Israel. Meus irmãos, que coisa maravilhosa! É como nós costumamos dizer, né? E a Bíblia fala: se nós não falarmos, as pedras clamarão. Então veio um gentio, um povo diferente, para ensinar ao povo de Deus quem é Deus. No Novo Testamento, quando Jesus, o Senhor Jesus, ao entrar na sua terra e ao ser rejeitado como profeta, ele relembra inclusive esta história de Naamã. Lá em Lucas capítulo 4, ele diz assim: asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra, se referindo à história, da oração de Elias, 3 anos de seca, e aí Deus envia Elias para a nação inimiga. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, nenhuma das viúvas de Israel, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Então, já no tempo de Elias, Deus estava salvando as pessoas da nação estrangeira, porque eles criam e o seu povo não. E aí eles citam o exemplo de Naamã. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Então Jesus fala isso, mostrando como vocês são incrédulos. Porque eu vim para vocês, eu estou aqui diante de vocês e vocês não creem em mim. Mas isso não é novo. Já aconteceu no tempo de Elias e aconteceu no tempo de Eliseu. Então Naamã, depois dessa declaração, ele oferece presentes a Eliseu. Ele diz: por favor, aceite um presente do seu servo. E a resposta de Eliseu aí no versículo 16. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei.
Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão o Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. E a resposta de Eliseu: vá em paz. Eliseu recusa os presentes, mostrando que a ocasião não era para isso. Ele não deveria ser recompensado por um milagre que Deus realizou. Ele não deveria prosperar apenas por obedecer a Deus. E aí nos versículos 17 a 19 a gente vê, né, a profunda mudança na vida de Naamã e a sua disposição de adorar verdadeiramente a Deus. O pedido é: eu quero levar a terra daqui para lá, né? Porque, como eu falei, naquele contexto politeísta em que havia deuses para cada nação, né, as pessoas acreditavam que um Deus deveria ser adorado na sua própria terra. Então, ele agora profundamente transformado, né, sem saber que Deus estaria em todos os lugares e que Deus santifica todas as coisas, ele teve um cuidado de dizer: eu não quero profanar o nome de Deus na minha própria terra. Então deixa eu levar uma terra daqui, porque lá eu construo um altar, um lugar onde eu possa adorar a Deus na terra de Deus. E ele se comprometeu a nunca mais fazer holocaustos a nenhum outro Deus, a não ser ao Senhor. E aí a fé de Naamã encontra ação também nas coisas que ele fazia nas suas atividades. Porque ele, como oficial da Síria, né, ele vai dizer: não, quando o meu Senhor ele vai cultuar no templo do Deus dele, eu preciso acompanhá-lo. E como ele já tem uma certa idade, ele se apoia em mim, e quando ele se ajoelha, eu preciso me ajoelhar com ele. Mas eu faço isso, eu passarei a fazer isso agora pela obrigação da função, mas não em sinal de adoração. E ele: que o Senhor me perdoe por isso. E Eliseu, né, apenas vá em paz. Então, Naamã entendeu, né, que a sua experiência com Deus, que a transformação da vida dele, o milagre que ele recebeu, ele deveria ser um adorador. Mas ele não faria isso apenas de nome, mas nas suas ações, na sua vida, no seu dia a dia. E aí isso finaliza a história nos mostrando que realmente a nossa fé deve encontrar expressão nas nossas ações, no nosso dia a dia. A nossa fé ela deve ser prática. Há situações na nossa vida que vai ser complexo a gente expressar a nossa fé, que vai ser difícil mantermos a nossa adoração a Deus, como no caso de Naamã, que pela função era obrigado a acompanhar o seu Senhor num culto idólatra. Mas ele era obrigado a isso a partir de então, não era de coração, ele não estava adorando aquele falso Deus. Na nossa vida, né, enquanto cristãos, nós podemos ser levados a situações difíceis e complexas, por causa do mundo em que nós vivemos. Mas a nossa fé não deve deixar de encontrar expressão também nesses momentos.
E aí a história vai nos ensinar que Deus, Ele é soberano. E esse Deus soberano usa as pessoas de fé mais simples para mostrar que até mesmo os poderosos precisam se arrepender. O texto nos ensina quem Deus é. E Deus é um Deus que se revela na história, nos acontecimentos, em como as coisas são conduzidas neste mundo. Então, mesmo duas nações em guerra, mesmo muita coisa acontecendo naquele mundo, Deus não deixou de conduzir a sua história para que Naamã fosse alcançado pela graça. Tudo o que aconteceu ali, embora tenha sido resultado de pecado, de guerra, de desobediência, Deus usou para abençoar a vida de pessoas diversas e abençoar principalmente a vida de Naamã. Não é por coincidência que a menina estava ali naquele momento. Não foi por coincidência que Eliseu era o profeta de Israel. Não foi por coincidência que Naamã deveria banhar-se no rio Jordão. Mas era a ação de Deus revelando-se e salvando gente de todas as nações. Esse Deus, Ele é soberano, porque a história está no controle dele. Tudo que aconteceu ali foi Deus quem fez. Alguém poderia dizer, não, a guerra, aquele momento era resultado de Satanás, era o inimigo trabalhando na vida das pessoas, mas para o autor de Reis, foi Deus quem fez isso, como sinal de juízo para a nação desobediente. Quando Noemi chega de volta em Belém, depois de anos massacrada, depois de anos de dor, só ela e a sua nora, sem recursos alguns, ela diz, o El Shaddai, Deus fez isso comigo. Jó, quando dialogando com a sua esposa, estimulando a sua esposa a negar a Deus, eles receberemos o bem de Deus e não o mal. E ele diz, isso aqui quem fez foi Deus. Deus, Ele nos deu e agora Ele tomou. Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Sobre as coisas boas e sobre as coisas ruins. Não quer dizer que Deus, Ele é autor das coisas ruins, mas tudo está debaixo da autoridade de Deus. E esse Deus da história, Deus soberano, não deixa de ser bondoso, porque Ele demonstrou graça na vida de Naamã, um general da nação inimiga, militar, violento, conquistador, e Deus quis alcançar a vida de Naamã. Então não esqueça, irmão, que a sua vida também está debaixo do poder de Deus, de que Ele guia a sua história, e que mesmo em tempos difíceis, Deus permanece bondoso. E é por isso que, por Deus ser soberano e dono da história, é por isso que ninguém é protagonista diante de Deus. Perceba o fato curioso de que ninguém no capítulo 5 tem nome. Só Naamã, que era o único que se julgava poderoso, e ele ainda foi quebrado por Deus. A menina, ela não tem nome. A mulher de Naamã é a mulher de Naamã.
O rei de Israel também não tem nome, embora, se a gente lê a história, a gente sabe que era, naquela época, Jorão. Mas o rei de Israel era apenas rei de Israel. O rei da Síria era apenas rei da Síria. Só 2 pessoas na história têm nome: Naamã, que achava que era protagonista, e Eliseu, porque era o homem de Deus. Não porque era Eliseu, porque era o homem de Deus. Quando esses 2 se encontram, um deles, o falso protagonista, é quebrado, é humilhado, aprende a obedecer a Deus, e que ele não era nada e que Deus era tudo. Diante de Deus, irmãos, os mais poderosos precisam ser quebrantados, precisam se arrepender, precisam mudar. Não existe distinção de classe, distinção de poder econômico, de capacidades diante de Deus. Todos precisam se arrepender diante de Deus e todos precisam ser quebrantados. É por isso que Deus usa as pessoas mais simples e anônimas, desprezadas e machucadas, para quebrantar as pessoas que acham que são alguma coisa. A menina sem nome, uma mulher, uma adolescente, escravizada, humilhada, ela é quem dá o direcionamento para aquele homem que se achava alguma coisa. Ela é quem diz: você precisa procurar o profeta, você pode ser curado. Essa menina sem nome, que a gente não sabe até hoje quem é. Quando chegar lá no céu, aí você pergunta: quem era a menina de Naamã que ia, e quem levantar a mão? Aí você vai lá, né? Mas não, a história, Deus não se preocupou em deixar registrado para a gente o nome daquela menina, embora ela seja lembrada agora, eternizada na história, mas sem nome, porque não existem protagonistas diante de Deus. Como Paulo vai dizer, Deus usa as coisas pequenas para confundir as que acham que são grandes. Deus usa as coisas tolas para confundir as que acham que são sábias. Deus inverte as situações para mostrar o seu poder e que Ele é soberano sobre tudo. Na história, né, de Gênesis é um dos meus livros preferidos. E ele tem lá, Deus promete a Abraão: o seu nome vai ser grandioso. Deus poderia ter chamado um caba novo, com a mulher nova, saudável, e para fazer menina à vontade. Mas Deus chama um idoso e uma idosa, e Ele diz: essa geração vai sair de vocês. Quando nasce Esaú e Jacó, Esaú era o forte, era o preferido de Isaac, era o primogênito, era quem receberia a bênção de Deus. Aí Deus diz: não, eu quero o outro, o mais novo, o que não é tão forte, que não é preferido pelo pai, que nasceu depois, que vai dar trabalho, que vai enganar pai, sogro, uma pá de gente. Mas é esse que eu quero, quebrando todos os padrões, para mostrar que Ele é soberano, que Ele é o protagonista das histórias. Mas pela sua graça, Deus usa pessoas anônimas, desprezadas e machucadas. Então jamais despreze o que Deus pode fazer na vida de qualquer pessoa. E como qualquer pessoa pode ser alcançada por Deus. Deus pode trabalhar
poderosamente na sua vida e usar você para coisas maravilhosas e abençoar a vida de outras pessoas. Às vezes a gente acha, né, estamos na igreja, e às vezes a gente acha que é alguma coisa. Eu já fiz isso, já fiz aquilo, eu tenho experiência nisso, aquilo, né? Estou tantos anos na igreja, e aí muitas vezes Deus vai lá e quebranta, e mostra: você não é protagonista. É melhor que você seja anônimo como a menina, do que tentar ser protagonista como Naamã. E Jesus, irmãos, é esse Deus que vem a este mundo como alguém anônimo. No mundo em que todos querem ser protagonistas, Jesus nasce como uma pessoa anônima. Uma família pobre, uma família simples, num vilarejo desprezado, numa nação escravizada também, cativa. E aí a Bíblia diz que não havia nele nada que fosse atraente. E ele mesmo diz aos seus discípulos: o Filho do Homem não tem onde encostar a cabeça. Então, nesse mundo em que as pessoas querem ser protagonistas, Jesus nasce como uma pessoa anônima. E ele chama a gente anônima para fazer um maior alvoroço no mundo. Ele chama pescador, ele chama cobrador de imposto, ele chama a gente desprezada pela sociedade. E aí lá em Atos, esses anônimos são lembrados como aqueles que têm alvoroçado o mundo, chegaram até nós. Esse Jesus anônimo é quem é o verdadeiro protagonista da história. É a ele que João se refere, né? Eu venho agora e batizo vocês, mas depois de mim vem aquele que eu não sou digno de amarrar as sandálias. É como se João tivesse dizendo: neste teatro que é o mundo, eu sou figurante. O herói protagonista está vindo aí. Ouçam-no, obedeçam-no. E Deus, por meio de Jesus, o herói deste mundo, o ator principal, o protagonista das nossas histórias, quebranta o nosso coração e nos torna capaz de agirmos com amor e graça, mesmo quando estamos machucados. E esse é, o chamado de Deus para a sua vida hoje. Que Jesus Cristo, que é o verdadeiro protagonista da sua história, encha o seu coração de fé e graça, para que você espalhe o Evangelho e a mensagem de Deus, mesmo machucado, mesmo contrariado, mesmo angustiado, porque é assim que Deus trabalha